aí, gente, o que eu deixei, né, o que deixamos para estudos futuros, né, que vocês que estão aí podem dar continuidade, que é o como fomentar práticas de formação inicial, continuada, que mobilizem conhecimento de interseção, seja no campo da matemática, seja no campo da arte e educação. Quais seriam as outras formas de provocar conhecimento de interseção, né? Porque são diversos conhecimentos no mundo, não é só simetria, né? Eu acho que é você olhar para o conhecimento e olhar para o conhecimento de uma forma mais epistemológica, olhar para a forma como ele se constitui e ver que articulações ele vai fazendo, e para se tornar um conhecimento sistematizado, né? E diante de tais conclusões, né, eu coloco o termo em conclusões, porque quando a gente termina uma tese, você termina com mais dúvida do que com certeza, que foi no meu caso. Resta apenas buscar renovar a forma de pensar o conhecimento profissional de professores e sua formação inicial e continuada, que já é bastante ousado isso, né? Quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que isso não é algo que vai ser feito apenas por mim, mas por vocês que estão na academia e que estão pensando e que estão estudando, né? Eu acho que é muito válido a gente pensar em nós enquanto profissionais, mas também pensar em como é que a gente vai, o que a gente vai deixar de contribuição para aqueles que estão vindo e para os que ficam, né? Então, Diógenes, ainda dá tempo para o desafio? Fica à vontade, viu, Luciana? Pronto, já estou terminando, né? Isso foi uma atividade que eu trouxe para os professores. Essa atividade, gente, ela é de um livro didático do 4º ano, que eu captei na minha pesquisa. Então, a ideia é o seguinte, vocês olharem e dizerem qual tipo de simetria é abordada aí e que propriedades são explicitadas na atividade, né? E que adequação você faria pensando na sua turma. No caso, isso aqui é uma atividade de uma turma do 4º ano. Mas pensando vocês que vão trabalhar com 6º, 7º, 8º, 9º ano, que atividades, que propostas vocês fariam, né? Então, faço como? Vocês querem alguns minutos? Querem responder agora? E aí, pessoal, como é que vocês pretendem? Vão responder logo ou alguns minutinhos? Acho que eles estão pensando aqui, viu? Estão pensando. Eu estou pensando aqui, na verdade. Eu acho que já começaram a fazer a atividade, a analisar. Então, gente, então vamos lá. Qual é o tipo de simetria abordada? Eu fiquei pensando aqui e acho que talvez de rotação. Isso. A gente tem uma simetria de rotação, né? Deixa eu contar para vocês uma coisa. O Escher, ele é um artista que ele trabalhava
Aí, no caso, aí é possível a gente trabalhar a rotação, né? E ele tem nessa série um trabalho que é chamado limite circular. E a gente tem aí um outro tipo de simetria, porque quando a gente pensa a geometria, a gente tem um campo que é das transformações geométricas. E nós temos as simetrias do tipo isométricas e nós temos as homotetias. Aqui, nessa imagem, nós temos uma simetria de rotação, de fato, tem um movimento de rotação aí, mas também tem uma homotetia. Vocês foram olhar, os peixes, eles mantêm a ideia de semelhança, mas eles são sempre proporcionais um ao outro. O preto é proporcional ao outro preto, e aí eles vão diminuindo, mas aqui tem toda uma proporção entre esses peixinhos, entendeu? Então, ele faz uma combinação entre... Ele tem o movimento da simetria de rotação, mas ele também tem uma homotetia, porque ele vai trabalhar com a ideia de semelhança, né? Então, nós temos aqui, na verdade, eu diria, o movimento de rotação mais a homotetia, né? Onde ele vai fazendo a redução das figuras, chegando ao limite, né? Luciana, Oi. Diógenes, eu estou olhando aqui essa figura, né? Não sei se eu estou equivocado, mas além da... É uma discussão assim também um pouquinho complexa, né? Mas além da simetria de rotação, eu poderia também dizer que há também simetria de reflexão aí, porque tem um eixo aí, e a gente pode observar, se a gente olhar, parece que os pontos das figuras, os pontos internos, são todos equidistantes, né? Então, eu estou vendo a simetria de reflexão também. Eu estou olhando aqui se tem alguma coisa, mas parece que é de reflexão também. Isso. Não sei se não está conseguindo enxergar também, todo mundo aí ou não. Se vocês pegarem o eixo, né, o eixo um pouco inclinado, ele parece que divide as duas partes em figuras equidistantes. Além tem a homotetia, tem a reflexão. E pegar o eixo nesse sentido aqui, né, Diógenes? Isso, esse eixo aí. Aí eu tô olhando que tô vendo também uma simetria aí de reflexão. E poderia ser também esse eixo, né, Diógenes? Assim. Esse eixo eu não analisei não, mas eu acredito que sim, né? Por ser eixo, ele deve... parece que sim também, né? Então, assim, eu acredito que eu acho que também tem a reflexão aí. Também, Diógenes, também acho. E aí, gente, quando a gente pensa nas propriedades, Diógenes já falou uma série delas, né, com relação à equidistância, né, com relação à invariância da forma, do comprimento dos segmentos. Então, são várias as propriedades que no caso, a minha ideia aqui era a gente olhar o livro, né? Porque, por exemplo, Diógenes apontou várias propriedades. Mas se a gente lê aqui, por exemplo, tem assim, nosso artista. Aí ele vai dizer assim, a simetria é também sinônimo de beleza, de linhas e formas resultantes do equilíbrio. O artista gráfico Maurício Cornelius nasceu na Holanda e viveu, aí dá o período. Isso aqui, gente, é uma parte que na arte a gente vai chamar de contextualização. Aí ele diz, seus trabalhos exploram ideias fascinantes de relações matemáticas. Em 1922, ele escreve em Granada, na Espanha, onde visitou Alhambra, um palácio construído pelos mouros por volta do século XIV. Lá, este se encantou com a simetria e regularidade das formas que vieram a influenciar a sua obra. Então, vocês podem ver que nenhum artista constrói obra do nada, viu? É sempre com base naqueles conhecimentos que ele construiu ao longo da vida.
e vejam que seus trabalhos e repare as regularidades das simetrias. E aí ela traz essa contextualização, ela coloca aqui o nome da obra, do autor e o ano. Aí ela diz o seguinte: observe e descreva o que vê. Ela pede para fazer uma descrição. Aí depois, procure eixos de simetria, apoie a régua sobre as imagens, tente perceber as partes que coincidam, caso a figura fosse dobrada. Então, ela vai trabalhar com a ideia de simetria de reflexão, né? Como Diógenes colocou. E aí ela vai dizer, em malhas como essa, faça desenho que apresenta regularidades e simetria. E aí ela propõe mais ou menos 1, 2, 3 malhas com valores, vamos dizer assim, diferentes, porque tem o quadrado, o hexágono e o triângulo, né? Então, vejam o quanto é interessante essa proposta, mas em nenhum momento ela vai falar coisas referentes às propriedades da imagem, né? Então, o livro didático, às vezes, ele traz uma proposta muito interessante, mas ele deixa lacunas que precisam ser completadas pelo professor e que, por isso, o professor precisa ter um conhecimento, né, do conteúdo. Por exemplo, se essa atividade, é uma atividade que pode ser utilizada, está no livro do 4º ano, né? Mas ela pode ser utilizada no 7º e no 8º ano, de acordo com a BNCC. No entanto, seria necessário fazer adequações para a turma e para o grupo que está ali presente, né? E aí, vocês querem colocar alguma coisa? Falar mais alguma coisa sobre a atividade? Eu, particularmente, não. Oi? Eu, particularmente, não. Não, ok. Então, eu vou prosseguir, tá bom? Já estou caminhando para o final. E aí, eu chego às considerações finais, né? Tentando concluir o que vem a ser esse conhecimento profissional de professores e dizendo que ele apresenta como características, né? Características que são da epistemologia da prática. Ele é um conhecimento que é dialógico, ele se dá no diálogo entre professores, com seus pares, né? Com os teóricos, com o contexto, com o aluno, com o pai do aluno. É um conhecimento que precisa ser ético, e a gente vê que no momento a ética vem faltando, mas ele precisa também ser estético, ele precisa ter uma forma, ele precisa ser um conhecimento que o aluno sinta, que o aluno tenha sensações, que o aluno sinta prazer, né? Quando falo de conhecimento estético, é no sentido desse professor causar sensações no aluno, prazer de estar ali, né? É um conhecimento que é multifacetado, ele é muito diverso. Vocês podem ver que, desculpem, o professor, ele precisa ter o conhecimento sobre o conteúdo, ele precisa ter o conhecimento sobre o aluno, ele precisa ter o conhecimento sobre o contexto, sobre a cultura. Ele é um conhecimento muito complexo, né? E ao mesmo tempo que ele precisa ter esse conhecimento, né, esse conhecimento também vai fazendo ele, vai construindo a identidade desse professor, né? Eu sou uma pessoa que olham para mim e dizem, você é professora, porque eu fui me constituindo enquanto professora, né? É algo que está entranhado em mim. É um conhecimento político, né? Se fala, por exemplo, chega a ser absurdo se falar em escola sem partido, mas quando a gente fala em política, não é política partidária, é política no sentido de construir e de ser crítico diante da realidade e de se relacionar com essa realidade, se relacionar com o aluno. Quando fala em político, não é a política que a gente está vendo aí, é político no sentido de que eu sou um cidadão e que eu formo cidadãos que pensam nesse mundo e que podem atuar nesse mundo e que atuam nesse mundo.
não de forma alienada, mas de forma crítica. E aí ele é crítico, ele é criativo, né? E aí, novamente, eu defendo que o professor, ele precisa saber o que ele faz, elaborar o que ele, saber o que faz, como se faz, né? E assim, ele é prático também, mas ele é reflexivo. Eu preciso saber como é que se faz, o que eu faço e refletir sobre aquilo que eu faço, né? É um conhecimento que se dá num contexto do aluno, num contexto social, num contexto cultural, né? Político, e é um conhecimento colaborativo, né? Eu tenho que colaborar com meus colegas, como eles também colaboram comigo, né? E essa colaboração, eu lembro de uma amiga que ela faz, Luciana, ai de mim, se você não tivesse aqui do lado para mim emprestar um livro, ou para a gente se juntar para ler junto, ou para a gente se juntar para fazer aula de arte, ou para a gente se juntar para fazer desafios e gincanas matemáticas. Então, é um trabalho colaborativo, né? Às vezes, você pegar turmas que são diferentes e trabalhar com as crianças dentro de uma gincana, um aprende muito com o outro, né? Eu aprendo com as outras crianças, as crianças aprendem com meus alunos, eu aprendo com a outra professora. Então, é um trabalho que é muito colaborativo e muito dialógico. Então, quando a gente pensa no conhecimento profissional hoje, é nesse sentido, gente. Ele é permeado por todos esses princípios e é um conhecimento que a gente precisa estar construindo, que a gente deve lutar para que ele, de fato, aconteça. Nós, enquanto professores, a gente precisa todos os dias conquistar espaço para estudar, conquistar um bom salário, conquistar estrutura para que nossos alunos possam aprender, né? Hoje, na pandemia, né, mais do que nunca, esses conhecimentos eles estão sendo mobilizados, porque além de propor atividades, a gente tem que propor essas atividades à distância. E a gente tem que propor essas atividades à distância para alunos que não têm um aparelho celular, que não têm acesso sequer ao lápis para fazer a tarefa, para alunos que não podem ter contato com vocês, com a gente, que muitas vezes a gente não tem o feedback da atividade. Então, mais do que nunca, a gente precisa lutar para que o ensino de fato aconteça, né? Então, é isso que eu deixo. Eu agradeço ao Diógenes. Deixa eu sair aqui. Aqui são as referências. E... pronto. Olá. Muito então, bom. é isso, Diógenes. Muito bom. Luciana, eu tenho várias coisas para dizer nesse final. Antes de falar, eu queria saber se... Eu sei que ela está hiper cansada, né? Ela está aí com 2h30 de fala. Eu falei isso tudo, foi... 2h30 de fala, praticamente em ponto. São 22 horas, começa às 7h30, né? 19h30. E aí eu queria, se os alunos tiverem muitas perguntas, pelo menos só faça só uma e depois vocês mandam por e-mail para ela. Eu vou pedir para ela deixar o contato dela daqui a pouco. E aí vocês mandam por e-mail para ela responder quando tiver com mais energia. Eu sei que ela está muito, muito cansada. Mas uma perguntinha para finalizar, fazer as considerações, aí ela deixa o contato dela e vocês entrem em contato com ela para conversar mais sobre Litiuma, Deborah Ball e entre outros. Tem alguma pergunta, Andressa? Pronto, eu posso deixar aqui no...
comentários. E eu nem li os comentários. Deixa eu ver se tem algum difícil aprender. Deixa eu ver se é essa. Pelo que eu li aqui, eles mais falaram diretamente. Mas assim, alguém tem pergunta para fazer? Alguém tem? Eu, particularmente, não tenho nenhuma pergunta. Mas eu queria... Gostei muito da explicação, foi bem detalhada. Eu queria pedir uma indicação de um livro essencial para todo professor. Tipo, olha, deixa eu achar aqui. Estou olhando aqui, viu? A Débora Ball, o Schumann, eu não tenho livros, eu tenho texto. Por quê? Porque a literatura deles é toda em inglês e as traduções do inglês para o português você não encontra e é muito caro. Mas eu recomendo... Cadê? Achei. Eu recomendo para quem vai trabalhar, quem quer discutir conhecimento docente, esse livro aqui, que é do Maurice Tardif. Cadê? Esse aqui, Saberes Docentes e Formação Profissional. Ele também traz uma discussão muito interessante sobre os saberes do professor. E ele é um livro muito didático, gente. Por exemplo, ele começa aqui, os professores diante do saber, um esboço sobre a problemática do docente, né? Aí tem esse aqui, que é o Professor Reflexivo no Brasil, que é da Selma Garrido Pimenta e o de Gentil. É um livro também muito bom. Cadê o outro? Deixa eu olhar aqui. Tem esse livro aqui, que é Formação do Professor de Matemática, do Dário, ele é organizado pelo Dário Fiorentino. Fiorentino, Organizando Novos Caminhos. Esse livro, ele é excelente, gente. Vocês encontram através da estante virtual e eles vão trazer uma discussão sobre o conhecimento do professor e, assim, através de pesquisas do conhecimento profissional, né? Ele vai falar sobre... ele vai trazer revisões de literatura. Então, essas são as literaturas que eu estou vendo por aqui. Mas eu posso indicar depois. E, assim, os textos de Schumann e de Débora Ball, o livro mesmo, o livro físico é difícil, é caro. Mas vocês encontram muito texto na internet. Agora, é aquela questão, são em inglês, né? O Schumann, você ainda encontra algumas coisas em espanhol, porque a orientanda dele, ele tem uma orientanda que eu acho que é a Guzman, que tem. Eu posso passar o que eu tenho para Diógenes passar para vocês. Mas é isso. Recomendo também ler Os Saberes Docentes, Os 7 Saberes Necessários, eu não lembro, o livro sobre saberes de Paulo Freire. Ai, deixa eu ver se eu tenho por aqui. Não sei onde eu botei. Mas tem essa literatura. E assim, eu acho que a gente hoje já tem um corpus de textos, de material muito grande que vocês pegam na internet, colocando a temática, conhecimento profissional, saberes docentes, competências, vocês vão encontrar muito material para aprofundar a temática. Maravilha. Maravilha. Andresa, tem alguma pergunta, Andresa? Não, professor. Eu estou processando todas as informações ainda. É muita coisa, né, André? Aparecida, tem alguma pergunta? Não, professor, também não. Então tá ok. Luan, tem alguma pergunta? Luan? Eu tô igual ao Andressa, ainda tô processando. Então, ok. Luciana, acredito que a palestra foi tão boa que acho que o pessoal vai demorar a dormir hoje, viu? Porque quando a gente está quando a gente estuda, pelo menos eu sou assim, quando eu estudo, eu passo um tempo pensando, refletindo, a cabeça fica carregada. Eu acredito que
talvez seja a sensação do pessoal, porque foi muito boa a palestra, sempre o pessoal aqui Obrigada. no WhatsApp elogiando, falando, muito bom, assim, aprendi muito contigo, e a palestra é muito redonda, cheia de informação, né, que é muito carregada de informação, não é uma palestra, aquela palestra que a gente vai e diz que palestra vazia, né, com pouca contribuição, ela foi carregada de ponta a ponta de contribuição. Então, a gente vou falar a gente me colocando no lugar dos alunos que está sendo formado para ser professor, essa palestra caiu no momento certo. Queria que todos os alunos da licenciatura pudessem ouvir essa sua fala, né? Ela vai estar no YouTube daqui a alguns dias, eu vou mandar para você, para que muitas pessoas tenham acesso a essa sua fala, que é diferente do conhecimento que todo engenheiro, arquiteto, matemático pode ter, é aquele que só o professor que ele consegue ter para poder ensinar o aluno, né? Desses conhecimentos todos trazidos aí para o chumbo e para o bol. Então, você traz aquele slide onde você traz isso aqui e isso é a mesma coisa, né? Onde você mostra 5 figuras lá e com simetria, outras 5 figuras com algumas perguntas abaixo, trazendo situações para o aluno, trazendo situações para o professor pensar em preparar a aula, e mostra que são coisas totalmente diferentes, né? O conhecimento que a gente pode ter de simetria é diferente do conhecimento que a gente precisa ter para ensinar simetria. Então, isso aí você deixa muito claro, né? E de forma implícita, ou talvez até explícita, também parece ser claro que quem tem que formar professor é professor, porque ele sabe da especificidade, né? Eu vou muito nesse sentido, penso dessa forma, as pessoas têm o direito de discordar, mas eu penso que quem deve formar professor é professor. Então, eu vou muito nesse sentido. E falando agora, né, eu ouvindo você, quando a gente ouve algumas pessoas palestrando, quando eu comecei a minha carreira e eu escutava algumas palestras boas, eu ficava assim, caramba, eu quero ser igual aquela pessoa um dia que está aí na frente, né? Com a bagagem boa, com a carregada de conceitos, carregada de contribuições para a população. E eu senti a mesma coisa hoje te ouvindo, né? Eu, apesar de estar já um velhinho, eu te ouvi aqui, eu fiquei pensando, poxa, como eu queria ser igual essa menina, sabida que só. Tá? Não, mas eu sei que você é humilde, mas assim, a sua fala foi muito boa, leve, a sua fala foi clara, a sua fala você foi muito dinâmica, você trouxe elementos assim, eu olho para você e tive essa sensação. Eu não sabia que você estava como adjunta, acredito que a escola que você está como adjunta ganhou muito, né? Tá uma pessoa na gestão, na liderança, com a clareza e com a bagagem que você tem. Espero, assim, não sei se é desejo seu, mas você também indo para a universidade vai dar uma contribuição imensa, né? Tanto como professora quanto pesquisadora. Você sempre foi uma profissional muito séria, levou tudo corretamente, séria, dando o seu máximo. Eu sei toda a sua carreira, acompanhei tudo, e não é diferente agora também palestrando, né? Sua fala, assim, muito precisa, muito clara, essa contribuição do professor foi muito boa. E assim, vou passar essa sua fala para várias pessoas, todos os meus alunos que eu tiver com turma nova de licenciatura, eu vou recomendar essa sua palestra, não por ela ser melhor que as outras, mas tem essa questão de o que é que o professor precisa ter de conhecimento para ser um excelente professor, né? Muita coisa, mas eu acho que tudo é possível a gente buscar. Então, para todo licenciando em matemática, a primeira atividade que
eu vou passar vai ser essa sua palestra. O que é que eles precisam ser para ser um bom professor, não é? E aí eles vão ter clareza, possivelmente, do que eles precisam buscar, não só na graduação, mas também depois da graduação. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu ganhei a noite, todos os alunos também, e espero que essa nossa parceria seja até o fim das nossas vidas. Beijo no coração e bom vê-la, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar, né? De falar o que eu estudei por 4 anos. Inclusive, você também estudou comigo, né? Então, assim, eu agradeço, eu fico muito lisonjeada. E, assim, de ter essa oportunidade de falar, mas essa fala é muito daquilo que eu estudei. E se eu cheguei a ela, é porque teve bons pensadores, né? Boas pessoas para formular modelos, para fazer com que a gente pensasse esses modelos, né? E que a gente pudesse discutir. Eu acho que o bom, né, de ser professor é justamente essa possibilidade da gente ter uma diversidade de teóricos, da gente poder pesquisar e olhar e aprender com esses teóricos, né? E assim, eu agradeço também, Diógenes, muito do que eu sou é porque eu tive parceiros como você, eu também espero poder contar com você ao longo da vida, né? Mas eu também tive ótimos professores, né? Eu tive Paula, tive Rosinalda, tive Gilda, teve Thelma Ferraz, teve muita gente da linguagem, eu aprendi muito lá no CEL. Então, ao longo da minha vida, eu tive excelentes professores que ampliaram meu olhar para o conhecimento. E, assim, eu acredito que um bom professor se faz com conhecimento, né? Um conhecimento profundo, um conhecimento que é dialógico e que é difícil de conseguir. Não vou enganar os meninos que estão começando. Não é fácil, não, gente. A gente estuda muito, né? A gente trabalha muito. Não é fácil. Não pense que o fato da gente ter conhecimento é fácil a gente exercer na prática, não. A gente mata um leão todo dia para conseguir fazer alguma coisa. E, às vezes, o fato de você vir de uma academia, olharem para você e dizerem, doutora, torna um negócio mais difícil, Diógenes. Às vezes você tem que deixar a teoria de lado, escutar o professor e ir criando um mecanismo para que ele consiga fazer, para que ele lhe respeite, ele lhe veja primeiro como professora dos anos iniciais, para poder lhe fazer aquilo que você está propondo para ele, entendeu? Então, é um trabalho muito difícil, mas também muito prazeroso. Eu que estou lá com criança pequena, quando eu vejo uma criança alfabetizada, é uma felicidade. E esse momento agora é um momento de muita angústia, né? Eu vejo angústia como professora, porque eu estou distante dos meus alunos e muitas vezes não consigo chegar em todos. E eu vejo uma angústia como um vice-gestora, porque estou olhando os professores desesperados para tentar chegar nos alunos, né? E também, às vezes, eu estou na escola e eu olho o aluno passando na rua e digo, ai, meu Deus, esse menino devia estar agora aqui, tendo aula com a professora tal, né? E, assim, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Então, a oportunidade de ter essa fala, de também poder dar um desabafo, é muito bom. Agradeço muito a você, agradeço aos alunos que escutaram, né? Então, é isso. Que Isso, ótimo. estamos aí, né? Uma coisa que você disse no começo da sua fala que eu achei muito importante, né? Que eu também já tinha dito muito a eles, e foi muito bom você enfatizar isso. É importante conhecer de teoria, sobre teorias, né? Que você consegue enxergar melhor a sala de aula. Então, cada teoria, ela vai no recorte da sala de aula, e quanto mais teorias você conhece, mais você consegue enxergar a sala de aula como um todo, né? Olhar o aluno, olhar o professor, olhar os outros elementos que permeiam a sala de aula. Uma outra coisa que você também colocou aí, com todo respeito às outras instituições, que eu também tenho vários amigos bons lá, mas eu também tenho muito orgulho de ter passado pelo Centro de Educação. Eu sou o que eu sou hoje devido a ter passado por eles, ter parceiros como você e como outros, e também ter
ser cria de todos eles lá, apesar de não ter terminado o doutorado, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter. Era um sonho ter tido uma formação ali, e eu realizei esse sonho. E foi muito bom ter passado lá, aprendido muito, né? Eles, de fato, são muito comprometidos, como todas as outras instituições. Eu sei disso porque a Rural também é, Caruaru e outras, o PE, enfim. Mas eu estou falando particularmente de uma experiência que eu vivi, né? Não desmerecendo as outras, que eu também conheço, pessoal, tão comprometido quanto, tão bons quanto, mas assim, aquela casa para mim foi especial também. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, meus alunos, estarem aqui até agora com a gente aqui. Obrigado, Luciana. Um beijo no coração de cada um. Bom final de semana e a gente vai se vendo, tá bom? Beijo, fiquem bem aí. Até a próxima.